Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores membros do Governo Regional. Este discurso que aqui temos ouvido da bancada do Partido Socialista e do Governo Regional é francamente decepcionante. E decepcionante porque o Governo Regional e o Partido Socialista sistematicamente desculpam-se de tudo com a República. E parece que não têm responsabilidades, que renegam os 16 anos em democracia na região autónoma, nos quais o Partido Socialista foi escolhido pelo povo dos Açores para governar. Aliás, ontem ouvíamos da boca do Presidente do Governo Regional a dizer que este governo tomou posse foi em novembro. Está tudo dito. Está tudo dito. E este governo, como se não bastasse esta sua posição em relação ao passado, ainda tenta impor e condicionar a oposição, dizendo à oposição como se deve comportar, dizendo à oposição aquilo que deve propor, desde que esteja de acordo com o Governo do Partido Socialista, será aceito. Dizendo à oposição como deve pensar, como deve agir e o que deve fazer. Oh, senhores deputados do Partido Socialista, digam antes ao Governo o que deve fazer. Não digam à oposição. A oposição sabe muito bem como há de fazer e sabe muito bem como há de se governar. O que parece é que a azia eleitoral, afinal, não está na oposição. A azia eleitoral que os senhores tanto gostam de apontar aqui para estas bancadas deve estar aí, porque se calhar o PS não esperava este resultado, daí a azia eleitoral, e não queria este resultado, porque andou a amamentar um menino durante 16 anos que agora não consegue sustentar, e esse é que me parece ser o problema. Esse é que me parece ser o problema. Por isso é que os senhores passam a semana e os dias a pedirem apoio à oposição. Porque esgotaram, cansaram, não têm as ideias. Logo, a vossa azia eleitoral. Aliás, o modelo que o PS seguiu ao longo destes 16 anos nos Açores é um modelo que deixa muito a desejar. Desde logo, porque desde a instauração, por exemplo, do rendimento mínimo garantido, uma medida muito querida do vosso saudoso, o engenheiro António Guterres, que nos Açores, os Açores estão sistematicamente na linha da frente do número de maiores beneficiários. Mas o que é grave não é só isso. O que é grave é que ainda esta semana saíram notícias que 32% dos beneficiários do rendimento social de inserção nos Açores não têm qualquer outra fonte de rendimento. E isso, seguramente, meus senhores, não é erro do Governo da República. São problemas no Governo Regional, da gestão sem coesão do modelo de desenvolvimento que criou este Governo Regional. E o próprio Governo Regional, em parte, concorda com esta crítica, porque em parte tentou assumir alguma correção, criou as chamadas Ilhas de Coesão, criou uma empresa pública chamada Ilhas de Valor, precisamente quando estes problemas de coesão, de haver tarifários diferentes aéreos para diferentes ilhas, de haver acesso à medicina de maneira diferente em diferentes ilhas, estes problemas da coesão regional e interna têm que ser resolvidos em sede de orçamento, não é com ilhas de valor, não é com empresas com esses nomes. Aliás, o resultado destes 16 anos foi uma concentração do PIB e da população na maior ilha dos Açores e na ilha mais populosa dos Açores. Está-se a empobrecer e a desertificar as outras ilhas. Esse é o resultado de 16 anos de governação. E porquê é que o Governo Regional hoje se sente tão frustrado e tão incapaz de fazer face a esta situação de emergência e de crise que também se vive nos Açores? Porque durante esta última década, durante os anos bons na Europa, na República, em que o dinheiro não faltou, vindo da Comunidade Europeia, vindo do Orçamento do Estado, a região não poupou, não soube poupar, não soube investir. O que a região fez foi desperdiçar o dinheiro que a almofada da autonomia poderia trazer em prol do desenvolvimento da região autónoma para outros fins eleitoralistas, muitas vezes, para criar investimentos, para investir em obras absolutamente desnecessárias, algumas delas de utilidade muito duvidosa. E foi assim que o Governo esbanja a almofada que a autonomia poderia trazer para a proteção da economia regional e dos açorianos e das açorianas. Mas não foi só assim. Foi também com a assinatura de um memorando de entendimento com a República, porque toda a margem de manobra que o Governo tem e teria, ou poderia ter, para o futuro, para intervir em matérias de proteção económica e de coesão social nos Açores, perdeu-a. Para já vai o orçamento ao Sr. Ministro das Finanças.
Daqui a dias ainda irão mais coisas, infelizmente. Aliás, eu atrevo-me a dizer que se o Governo da República fosse um governo de uma cor que vos agradasse, ou seja, um governo do Partido Socialista, o Governo Regional dos Açores já há muito teria pedido um resgate ao Governo da República, como fez o Governo da Madeira. Não tenho dúvidas disso. E se dúvidas houvesse, basta ver que o Orçamento de 2013, proposto e apresentado aqui ontem, no valor sensivelmente de 1 bilhão de euros, é mais ou menos o valor da dívida criada por empresas e pela gestão regional, empresas como a Lota Açor, como a SPRI, como a Azorina, como os hospitais EPE, empresas da exclusiva responsabilidade do Governo Regional. Os problemas não vêm da República. Os problemas, muitos deles, alguns virão da República segura e certamente, mas a grande parte, a grande incapacidade, a grande falha na resposta da autonomia foi não ter conseguido criar um modelo de coesão e desenvolvimento económico e social nos anos bons para que nos anos maus estivesse protegido disso. Não conseguiu fazer. E essa culpa está aqui, deste lado. Não está em mais lado nenhum. Está na bancada do Partido Socialista, está no Governo do Partido Socialista. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo Regional, Senhoras e Senhores Membros do Governo Regional, nós lamentamos aqui uma coisa que parece que ser o orgulho deste Governo, que é a sua capacidade de dar apoio, pois nós lamentamos que ao fim de tantos anos, com boas execuções comunitárias, como aqui foi referido, com mais programas de investimento e de incentivo às empresas do que a nível nacional, com mais programas de apoio, com complementos de pensão, com complementos de ordenado, com tudo isto, os Açores continuam a ser 9 economias frágeis, dispersas e incapazes de susterem a qualquer sopro que vem de fora. Aliás, esta situação é tão grave que o Governo Regional prefere aqui gabar-se da sua capacidade de dar apoio do que gabar-se da sua não necessidade de dar apoio. Este é que é o problema. E digo mais, nós há pouco chegamos aqui atrasados ao plenário por uma razão muito simples. Estávamos em reunião de Comissão de Assuntos Sociais, sabe a discutir o quê? Um corte de cerca de 300 mil euros que o Governo quer fazer, tal é a sua dificuldade, porque acha que os beneficiários de propinas, os beneficiários, os bolseiros, devem ter as suas propinas reduzidas, e o valor é esse. Muito obrigado. 300 mil euros.